Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje um pouco do recurso no Juizado Especial Federal. Esse recurso, ele recebe o nome do juizado de recurso inominado. Ele é uma espécie recursal exclusiva dos Juizados Especiais Federal, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual, e tem a função de discutir a sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais ou Federal, embora a lei do Juizado Especial não preveja especificamente o recurso inominado. Está lá no artigo 41 da Lei 9.099/95, que prevê que, artigo 41, da sentença excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado. Está lá no primeiro. O recurso será julgado por uma turma composta por 3 juízes togados em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. 2. No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Ou seja, diferentemente do processo comum no CPC, o recurso contra a sentença não será apelação, mas um recurso próprio no juizado, chamado pela doutrina de recurso inominado. Tá? Então, vamos analisar o conteúdo do artigo 41 da Lei 9.099 de 95. Diz lá, da sentença, vírgula, excetuado a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, vírgula, caberá recurso para o próprio judicial, para o próprio juizado. Isso quer dizer o seguinte: se durante a audiência as partes celebraram um acordo para, por fim, aquele processo, não caberá dessa homologação, desse acordo entabulado pelas partes, o recurso. Tá? Tipo, João celebrou com uma empresa de telefonia que suspendeu indevidamente o fornecimento do serviço e, por ocasião da audiência de conciliação, as partes celebraram um acordo que foi homologado pelo juiz, acordo no qual, tá, a empresa de telefonia efetuaria o pagamento por eventuais prejuízos ao autor no valor de R$1.000. O juiz homologou esse acordo. Aí, com isso, nós temos uma sentença homologatória de conciliação. Sai da sala de audiência e 2 dias depois, esse autor, conversando com um colega sobre a sua ação, ficou sabendo que o colega, em ação idêntica, celebrou um acordo de R$3.000. E ficou sabendo ainda, através desse amigo, que essa empresa, em vários outros processos, celebrou acordo de R$3.000. Esse autor, achando que foi prejudicado pela proposta da empresa, busca o seu advogado, querendo recorrer daquela sentença homologatória. Ele não vai ter direito a esse recurso. Ele teria que ter obtido essas informações em momento anterior à audiência, e aí sim
não ter aceito aquela proposta que lhe foi formulada em audiência. Tá? Também não caberá, tá, direito ao recurso inominado se foi feito um laudo arbitral em que as partes chegaram a um acordo e esse acordo foi apreciado pelo juiz, tá? Também não caberá direito ao autor, tá, de entrar com recurso desse laudo arbitral que foi homologado pelas partes. Ok? Quem vai julgar esses recursos inominados? Como os senhores sabem muito bem, na Justiça Estadual Comum, os recursos denominados apelação serão julgados por 3 desembargadores. No caso dos juizados especiais, não acontece o julgamento por desembargadores. O julgamento é realizado por 3 juízes togados que são deslocados das suas sedes para atuarem na sede do juizado como juízes das turmas recursais. São 3 juízes que compõem o julgamento. Geralmente, nas sessões do julgamento, estão presentes muito mais do que 3 juízes. Por que isso? Como são juízes que atuam também nas suas comarcas como juiz dos juizados, não é raro acontecer de um juiz que está compondo uma determinada turma e aparecer um juiz em que ele prolatou a sentença e cuja sentença está sendo solicitada a revisão pela turma recursal. E a atenção ao princípio da celeridade processual, da economia processual, quando ocorre de um desses juízes estar para julgar aquele processo, de imediato, esse juiz que está compondo a turma recursal, ele se dá por suspeito, em ato lavrado na sessão de julgamento, um juiz presente vai substituí-lo e vai promover o seu voto. Ok? Então, quem julga são os juízes de primeiro grau. Não há necessidade de convocação de um juiz, tá, desembargador para esse julgamento. E como se dá esse julgamento nas turmas recursal? Será apresentado por um advogado, ao contrário das ações distribuídas no juizado especial, quando não há a determinação expressa de que a ação inicial seja assinada por advogado, porém, a apresentação do recurso inominado obrigatoriamente, como está lá no 2 do artigo 41, no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Ok? E nessas turmas recursais no Rio de Janeiro, tá, pode o advogado que entrou com um recurso inominado solicitar que lhe seja concedido tempo hábil, tá, para apresentar a fundamentação para o corpo de juízes da turma recursal as suas alegações. Essas alegações serão apresentadas verbalmente, ou seja, na palavra, por um período de 10 minutos. Qual o momento que se dá
essa defesa do seu recurso junto à turma recursal. O profissional vai se dirigir à sessão de julgamento no dia e hora previamente marcada, tá? Vai preencher um termo lá na turma recursal dizendo que ele é o advogado do processo número tal e que vai apresentar sustentação oral. O relator faz um relato da ação. Antes de proferir o seu voto, o advogado da parte interessada, tá, pode apresentar em 10 minutos, tá, as razões pela qual ele entende que a sentença deve ser reformada. Ok? Muito obrigado.